Você fez uma postagem no Instagram que repercutiu bem, que foi sobre uma pesquisa em que as pessoas avaliaram se o que ajudava mais pessoas muito pobres era dar uma renda incondicional, dar um valor, que acho que era $80 por semana, ou psicoterapia. E avaliou o efeito que isso tem na saúde mental. Comparou o grupo que recebeu psicoterapia, o grupo que recebeu dinheiro, o grupo que recebeu os dois. Fala um pouco mais sobre isso, o que você colocou. Cara, na verdade, esse estudo ele é algo que a gente discutiu assim que ele saiu, não sei se você lembra Sim, disso. eu fiz um vídeo sobre. Você fez um vídeo sobre? Fiz. Que doido, cara, eu não lembro desse vídeo seu não, né? Na verdade, nem assisti pra falar, né? Sim. Mas esse é um estudo que a gente já discutiu antes. Ele é um estudo que a gente colocou ele como um tema de podcast, né? A gente falou assim, vamos discutir esse estudo. Então a gente fez um podcast para discutir esse estudo originalmente e a gente expandiu o escopo porque a gente gosta de treta, a gente quer discutir treta, né? Sim. Mas a essência é a seguinte, e qual que era o argumento, assim, de forma bem generalista desse estudo? Quando a pessoa está numa situação de, vamos falar assim, da pirâmide de Maslow, né, que as necessidades bem lá da base não estão supridas, a terapia fica bem mais difícil porque ela não vai ter a eficácia que normalmente ela teria quando essas coisas já estariam supridas. Então, por exemplo, se você passa fome, eu tenho certeza absoluta que você prefere uma marmita do que ter uma sessão com um psicólogo no que tange saúde mental, tá? Tô isolando aqui para saúde mental. E esse estudo, ele traz uma coisa que aí foi o ponto da minha postagem, né? Porque, assim, a gente pode discutir várias coisas desse estudo, mas meu ponto da postagem é dar uma alfinetada naquela frase de psicólogo, que é assim, todo mundo tem que fazer terapia, terapia é para todos. Mas não, terapia não é para todos, assim, pode ser para todos eventualmente, mas a gente tem pessoas cujas necessidades vêm antes da terapia, né? Sim. Então aí você pode pegar passar fome, necessidades educacionais, necessidades habitacionais, necessidades de saneamento básico. Tudo isso, provavelmente, quando suprido, melhoraria a saúde mental dessas pessoas do que pegar aquele dinheiro e aplicar em sessão de terapia. E eu parto de um outro pressuposto que é importante, eu acho que até a gente tem que deixar isso bem claro quando a gente for falar do episódio, é que dinheiro é limitado. Por isso que na minha postagem eu coloquei a pessoa no papel de um gestor, porque o gestor não tem dinheiro infinito. Porque se dinheiro fosse infinito, faria sentido você dar o dinheiro para as pessoas satisfazerem e ter um psicólogo também, mesmo que aquilo ali não fosse a coisa mais eficaz do mundo. Você colocou, se ele tiver que escolher, né, entre um programa para pessoas muito pobres que oferece atendimento psicológico ou dinheiro, no valor que ele ia gastar com esse atendimento, o que seria melhor? Era isso que você colocou. Exato, porque eu parto de um pressuposto que dinheiro é limitado. E é exatamente o pressuposto que a gente tem que ter quando a gente fala de dinheiro. É um recurso limitado para todos os ângulos, entendeu? Então, acho que esse post repercutiu bem, principalmente porque as pessoas entendem que a psicologia tem limite, né? A gente bate num limite que é ambiental. E quem viu esse post deve ter visto que ficou um buraco ali, que eu queria muito explicar uma coisa que eu não expliquei, mas é que nós terapeutas, a gente fica muito com essa sensação, né? Tipo, de questões ambientais que estão fora do nosso controle como terapeuta, e muito do que a gente gostaria que acontecesse na vida da pessoa para melhorar a qualidade de vida dela, é do ambiente, e não tem nada que a gente possa fazer. Família tóxica, relacionamento abusivo, essas coisas que são, assim, mais de fora do que dentro do nosso controle ali como terapeuta. Então tem uma base aí que eu acho que a gente concorda, que é, como diria a frase, primeiro as batatas, depois a filosofia. Eu acho que é o Nietzsche que falou isso. O que isso quer dizer, né? Grosso modo? Se você está morrendo de fome, você tem uma necessidade bem mais urgente do que todas as outras suas questões de sofrimento mental, das angústias de suas realizações, das coisas que você passou. Até muito, isso toma conta do sujeito. Isso se impõe sobre ele. Então, tem as necessidades básicas ali da pessoa que fazem muito mais diferença para a saúde dela, física e mental, do que o atendimento psicoterapêutico pode oferecer. Mas tem um monte de problema nesse estudo, vários problemas metodológicos. Então, como que ele foi feito, né? Eu até falei isso no vídeo, na época de 2021, que foi lançado esse estudo? 2020. Quando foi lançado, quando eu fiz um vídeo sobre, eu até comentei. Ele compara 5 semanas em que a pessoa ganha $80 por semana com 5 semanas de psicoterapia. Então, isso já é um problema grande. Porque 5 semanas de psicoterapia, para quase todos nós, é pouquíssimo eficaz. Mas aí faz uma coisa que eu acho que é um erro metodológico nosso ao explicar esse estudo, porque eles colocam terapia breve. E não só isso, é pior que isso. Eles colocam 5 semanas de um programa que foi usado para poder ajudar mulheres em situação de violência doméstica. E eles usam esse mesmo modelo geral para todo mundo, inclusive para homens, crianças, para adolescentes, para todo mundo que eles estudaram lá. E outro, esse programa foi desenvolvido no contexto para mulheres urbanas, para mulheres que moram em capitais. E ele foi usado, essa pesquisa dos dólares versus psicoterapia, foi feito com pessoas da zona rural do Quênia. E é uma metodologia americana. Usar nos Estados Unidos. Não, eles até adaptaram. Tem uma versão adaptada que foi usada com sucesso na capital lá do Quênia, que eu não lembro o nome, Nairobi, não lembro.
E que deu algum resultado para mulheres em situação de violência. Mas usar esse mesmo protocolo de mulheres para situação de violência da zona urbana para a zona rural do Quênia já é bem inadequado. E em 5 semanas também. Além disso, são $80 por semana para as pessoas mais pobres do Quênia, que é muito dinheiro para eles. É muito dinheiro para eles. Pra gente que tá no Brasil é muito dinheiro, velho. Isso faz imediatamente essa pessoa que não tinha nada, que estava na classe mais baixa do Quênia, ir automaticamente para uma das classes mais altas do Quênia, para a classe média alta ou alta, com o rendimento que ele teve naquele mês. Né? Então, isso é muita grana para ele. Isso também faz uma diferença significativa, comparado com 5 sessões, 5 semanas, com uma sessão por semana, de psicoterapia, que foi feita para mulheres em situação de violência de gênero, aplicado a essas pessoas de situação rural no Quênia, e ainda tem um porém, não foi aplicado por psicólogos. A maioria eram só prestadores de serviço de saúde, do sistema de saúde lá, que pegaram o protocolo e utilizaram. Então, tem muitos problemas metodológicos que tornam a conclusão dele bem complicada. Então, embora eu concorde com a ideia geral, que eu acho que é quase senso comum, de que pessoas que estão com alta vulnerabilidade social precisam bem mais de um suporte de assistência básica, se tiver que escolher, né, do que um suporte psicoterapêutico, esse estudo em si eu acho ele pouco conclusivo, devido a esses problemas metodológicos dele. E não é à toa que, apesar de já ter 3 anos, ele não é tão citado assim. Se você jogar ele lá no Google Scholar, você vai ver que ele tem 55 citações, que é até um bom número de citações para nós, meros mortais, mas que para um estudo que está em todos os periódicos, você joga o nome do estudo ou o tema dele, você vai ver em todos os idiomas, principalmente em inglês, muitos jornais grandes falando sobre esse estudo, postando, várias pessoas comentando. Ele teve uma repercussão gigante na mídia de modo geral, mas no meio acadêmico pequena. Por quê? E grande parte dessas 55 citações são em periódicos de ciências sociais. Nos mesmos da psicologia de saúde mental e toda a área que estuda a relação entre dinheiro e saúde mental, ele tem pouquíssimas, porque um dos primeiros a citar ele meio que analisa a metodologia e fala, gente, não dá para concluir nada. Esse estudo aqui não serve para os nossos dados. E aí, daí em diante, o pessoal não levou ele mais tão a sério no meio dos estudos de saúde mental e a relação com o dinheiro. Então, ele tem esses problemas muito significativos. E esse que é o chato da psicologia baseada em evidências, porque a gente tem um estudo que é muito legal, que mostra uma ideia muito bacana, e aí a gente, então... Mas tem alguns problemas, né? E esses problemas provavelmente tiram toda a graça do negócio. Mas isso aqui, esse estudo, eu acho que ele é mais para ilustrar uma coisa que é uma convergência de evidências, assim. O que é a evidência convergente que a gente tem disso aí? Tudo aponta que as pessoas que estão aqui na base, se tiverem essas bases de necessidade suprida, pá, o nível de felicidade e saúde mental dá uma subida bacana. Isso. E aí que tá. Então, já temos evidência de que dinheiro traz felicidade. Temos evidência de que ele contribui, pelo menos a curto prazo, né, para aumentar a satisfação da pessoa com a própria vida. Então, o que seria esse a curto prazo? O que você chama de a curto prazo? É porque uma das coisas é que esse efeito também dilui, mesmo nesse estudo, que ele é cheio de problemas metodológicos, eles medem depois das 5 semanas e medem 1 ano depois, como é que a pessoa está. E o problema é que também tem isso. O questionário que eles usaram para medir o quanto melhor, quão bem a pessoa está, o quanto que ela melhorou, envolve perguntas como: sua situação material melhorou? Você comprou mais coisas que você gosta? O que é óbvio que vai dar do que psicoterapia, não. Está bem enviesado. Mas, mesmo assim, o efeito depois de 1 ano é bem menor. Tem um efeito estatisticamente significativo, mas ele é muito menor do que depois das 5 semanas. Né? E isso a gente vê em outros casos, como de ganhadores de loteria e várias outras coisas. É um mito de que ganhadores da loteria voltam para o mesmo estado que estavam antes e tudo mais. Não é verdade. Eles tendem a realmente aumentar o nível financeiro e possivelmente o de felicidade também. Não é gigante, mas eles aumentam em média. Mas realmente tem um declínio de que logo depois que ele ganha na loteria, ele está muito feliz. A vida dele é incrível, ele ganhou na loteria. Né? Só que depois de 5 anos, 10 anos que ele ganhou na loteria, mesmo que ele ainda esteja com uma situação financeira estável, se ele tiver feito bom uso disso, ele tende a ter estabilizado o nível de felicidade dele. Ou seja, ele continua estressado, que ele está preso no trânsito e está puto porque não consegue chegar onde ele quer, sendo ele estava no Palio dele ou se ele está na Ferrari. Ele está no mesmo lugar estressado ali. Da mesma forma, dilui esse efeito com o tempo.